pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula. Nós estávamos falando, nas aulas passadas, eu falei com vocês sobre metodologias ativas, eu havia falado com vocês sobre a questão da mudança de perfil dos alunos, que o aluno de hoje, ele já não é mais como o aluno de antigamente, assim como os alunos aí do futuro, daqui a 10, 20 anos, serão diferentes dos alunos que nós temos hoje, Então, o perfil do ser humano, ele está em constante mudança, certo? As pessoas hoje vivem mais do que se vivia antigamente, vivem com maior qualidade de vida devido ao incentivo das atividades físicas, de tudo. Então, a gente sabe que o perfil vai mudando e com os alunos não é diferente, Então, tem essa mudança do perfil do aluno ao longo dos anos e nós, professores, nós precisamos nos encaixar, acompanhar essas mudanças e saber nos adequar a essas mudanças dos alunos para que a gente consiga fazer com que o ensino seja interessante, que a gente consiga dar uma aula que prenda a atenção dos alunos, que traga os alunos para a participação, Só que existem coisas que são sempre necessárias, tem coisas que não mudam, Falei muito com vocês sobre a necessidade de não haver apenas aula expositiva, por exemplo. No entanto, isso não quer dizer que eu não possa dar uma aula expositiva, Em certos momentos, a exposição, ela é a nossa mais forte aliada, é a nossa melhor maneira de conseguir transmitir o conhecimento para os nossos alunos. Afinal, nós estudamos, nós temos o domínio daquele conhecimento e tem momentos que o aluno sozinho, ele não vai conseguir, Ele precisa de alguém que fale para ele como é, que traga um conceito, que explique um determinado tema. Então, existe a adequação, a gente precisa se abrir para o novo, mas nós também temos que ter em mente que certas coisas que funcionavam no passado ainda funcionam. O que a gente não pode ser é extremista, Somente isso ou somente aquilo. Então, o equilíbrio, ele é a chave do sucesso sempre. E aí, como nós estávamos falando de metodologias ativas, hoje eu trouxe para vocês aqui uma aula para a gente falar sobre a diferença entre métodos e técnicas de ensino, tá? Vocês vão perceber ao longo da aula que a gente fala de metodologias ativas, porém, essas metodologias ativas, elas se encaixam mais em técnicas de ensino do que em métodos, e vocês vão entender por quê a partir de agora, que nós vamos começar a falar então sobre o método e sobre a técnica, tá? As duas coisas, elas estão alinhadas, As técnicas, elas estão dentro dos métodos. Dependendo do método que a gente escolhe para ensinar, a gente vai lançar mão de diferentes técnicas, tá? Então, nós vamos estudar isso a partir de agora. E aí, eu gostaria de falar para vocês que nesta aula, para nós falarmos sobre métodos de ensino, eu trago como referência o Libânio, o livro dele Didática, tá? Edição de 2011, tá certo? E com base no que o Libânio fala, nos conceitos que o Libânio traz, que eu montei essa aula para vocês, Nada como a gente pegar um expert no assunto, para trazer aí os conhecimentos para vocês. Então, depois também, no final lá do livro, vocês terão a referência a esse livro do Libânio, como eu disse, que se chama Didática, e vocês podem fazer a leitura do livro, eu recomendo, tá? Nesta aula, eu vou deixar a referência a qual capítulo do livro, tá? Ao capítulo do livro no qual estão esses conceitos que eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem fazer a leitura na íntegra do capítulo, eu super recomendo a vocês, tá? A leitura, o conhecimento, ele nunca é demais. E o Libânio, ele é um autor que não é difícil de ler. Tem autores que é muito difícil para a gente conseguir acompanhar ali o que ele está querendo dizer. Tem um raciocínio meio nebuloso ali, mas o Libânio é uma leitura agradável, uma leitura mais tranquila, fácil, então eu recomendo
super a leitura para vocês, tá joia? Então vamos lá, ó. O Libânio, ele diz o seguinte, que o método de ensino, ele é o caminho para a gente atingir um objetivo. Então, quando eu falei com vocês sobre metodologia, que é como a gente chega, né, nos objetivos, em toda aula a gente tem objetivos, né? A gente tem um ponto onde a gente quer chegar, né? E aí, como a gente vai fazer isso é o nosso método, é a nossa metodologia, certo? Então, ele diz que o método de ensino é isso, é o caminho para atingir um objetivo. Então, como a gente vai fazer isso, né? Então, aquela história lá da metáfora da viagem, né? Como eu vou chegar do ponto A ao ponto B, né? Para a gente atingir um objetivo, chegar a um destino, precisa haver um meio, né? E esse meio no ensino é o método, né? É aquilo que a gente vai escolher. Como vou fazer, né? E aí, o que acontece? Assim como um cientista, né, quando ele busca novos conhecimentos, ele tem métodos de investigação científica, né? O estudante, quando ele vai adquirir novos conhecimentos, né, ele vai buscar meios de assimilar esses conhecimentos. São métodos de assimilação. Assim como nós, professores, vamos buscar métodos de transmissão desse conhecimento ou de fazer com que o aluno consiga assimilar e adquirir esses conhecimentos. Então, esses são os métodos, né? E aí, cada ramo do conhecimento, ele tem métodos próprios. Então, existem aí os métodos matemáticos, existem os métodos sociológicos, existem os métodos pedagógicos e assim por diante, né? Então, métodos diferentes para diferentes áreas aí, né, do conhecimento, diferentes ramos. E aí eu trago uma citação, eu não gosto muito de ler, mas eu acho que essa citação aqui, ela é bem pertinente para a gente ler, né? Que ele fala perfeitamente aí da questão do método. Olha só, o professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, né? Porque o professor, ele tá em função da aprendizagem dos alunos. O que o professor quer? Que os alunos aprendam, né? Utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos, a que chamamos método de ensino. Então, eu quero chegar a um objetivo, né? Eu quero fazer isso. E aí, para isso, eu utilizo esse conjunto de ações, de passos, de condições externas que possam me ajudar, de procedimentos que eu vou adotar, né? Para que eu consiga isso. Por exemplo, a atividade de explicar a matéria corresponde ao método da exposição. Olha a aula expositiva. A atividade de estabelecer uma conversação ou discussão com a classe corresponde ao método de elaboração conjunta. Os alunos, por sua vez, utilizam métodos de assimilação de conhecimento. Então, os alunos também têm seus métodos para conseguir assimilar aquilo que eles estão aprendendo, né? Por exemplo, a atividade dos alunos de resolver tarefas corresponde ao método de resolução de tarefas. A atividade que visa o domínio dos processos do conhecimento científico numa disciplina corresponde ao método investigativo. A atividade de observação corresponde ao método de observação. E assim por diante. Então, quer dizer, existem métodos, diferentes meios de ensinar, de adquirir o conhecimento, de assimilar esse conhecimento, né? Então, quando o professor ele vai escolher o método que ele vai utilizar, né, ele vai levar em conta o quê? Os objetivos que ele quer alcançar. E aí, dependendo dos meus objetivos, né, dependendo dos objetivos do professor, ele vai escolher. Mas é muito interessante, é importante nós sabermos que o professor, ele não vai escolher um método só. É possível nós utilizarmos mais de um método em uma mesma aula. Eu posso aliar o método expositivo com outro método. A minha aula não vai ser toda expositiva, né, integralmente expositiva, mas ela vai ter uma parte expositiva, né, que, como eu disse, existem momentos em que nós precisamos disso, né. Então, o professor vai escolher o método ou os métodos a serem utilizados, né, de acordo com os objetivos daquela aula. Por isso a importância do planejamento, que é o tema da nossa próxima aula, tá joia? E aí o Libânio fala aqui,
o conteúdo que o professor ensina, né? E aí tem tudo isso mais explicado lá no livro, eu só vou citar as características que ele diz, né? Que os conteúdos precisam ter. Eu vou listar essas características aqui, mas depois vocês podem ler as explicações mais detalhadamente sobre essas características lá no nosso material, senão aqui acaba ficando muito longo, né? Então, olha só, ele diz assim, ó, os conteúdos de ensino, eles devem ter caráter científico e sistemático, ser compreensível e possível de ser assimilado. Claro, não adianta você transmitir um conteúdo para o seu aluno de modo que ele não consiga compreender e que ele não consiga assimilar aquilo, né? A gente tem que ter sempre em mente que o que a gente quer, que o aluno aprenda, né? Que o aluno consiga assimilar aquele conhecimento. Assegurar a relação conhecimento-prática, tá? Então, quer dizer, o aluno tem aquele conhecimento, ele está adquirindo aquele conhecimento, precisamos mostrar para ele que aquilo pode ser usado na vida, né? E só que cuidado, porque tem professor, e isso é o Libânio que diz, não é a Joáguida, tá? O Libânio, ele diz assim, tem professor que fica muito apegado à prática, e aí só quer ensinar conceitos que tem claramente relação com a prática e deixa alguns conceitos de lado, mas isso não pode acontecer. Tem conceitos que são de extrema importância, que não tem uma relação direta com a prática, mas de certa forma ele vai acabar ajudando o aluno. Então a gente não pode somente selecionar conteúdos que tenham relação direta com a prática, tá? Então eu vou ensinar alguma coisa que o aluno vai ver que ele vai precisar. Eu tenho que fazer essa relação conhecimento e prática, mas, né, eu preciso também ensinar aquilo que não tem essa relação direta, tá? Assentar-se na unidade de ensino e aprendizagem e garantir a solidez dos conhecimentos. Isso, garantir a solidez dos conhecimentos é fazer com que o aluno realmente saiba aquilo, que ele assimile aquilo e que ele consiga manter isso por um período de tempo mais ou menos longo, tá? Não é o decorar, né, gente? Porque a gente sabe que quando a gente decora, é assim para esquecer, né? Às vezes a gente decora uma coisa hoje, depois de amanhã a gente já não se lembra, tá? Então esse conhecimento ele tem que ser sólido, né? Levar a vinculação, trabalho coletivo, particularidades individuais. O que é isso? O professor, ele organiza tudo para o coletivo, né? Porque quando ele pensa na aula, ele tem que pensar na coletividade. Eu tenho um grupo de vários alunos, porém, sempre levando em conta as particularidades de cada indivíduo, porque todo grupo ele é heterogêneo, né? Existem as diferenças ali entre os alunos, né? E sempre irão existir. Tá? E aí o Libânio, ele classifica os métodos de ensino, né? Ele faz a classificação seguinte: método de exposição pelo professor. É a aula expositiva, né? Então o professor, ele vai, nesse momento, o aluno não conseguiria ter a relação ali direta com o material e se virar sozinho. Então existe a necessidade ali do professor fazer a exposição. E aí a gente tem exposição verbal, que é a explicação da matéria, tem a demonstração, que pode ser feita por slides, imagens, um experimento, no caso, por exemplo, de um professor de ciências ali, ele faz um experimento para mostrar aos alunos como aquilo acontece, né? A ilustração, que pode ser feita por meio de gráficos, de diagramas, a exemplificação, eu posso fazer uma leitura, por exemplo, em voz alta, eu estou ensinando gêneros textuais, aí eu falo do conto, eu vou ler um conto para os meus alunos para exemplificar aquilo, né? Aí nós temos o método de trabalho independente, que aí é quando o aluno ele trabalha sozinho, né? Só que aí existem algumas coisas, né, que precisam acontecer antes. O aluno já tem que ter um certo conhecimento prévio. Não é jogar o aluno e falar, Tó, se vira, vai que é tua, né? Então tem que ter todo um trabalho. Vocês vão ler lá no texto, né, que no texto do nosso livro aqui, né, eu deixo lá tudo explicadinho para vocês. Mas esse método de trabalho independente, aí é o aluno, ele mesmo, né? Ele por si só. Então, a gente tem, por exemplo, tarefa preparatória, que é quando o professor aplica um teste antes de dar o conteúdo para ver o que o aluno sabe, pede para o aluno escrever ou falar sobre aquele tema, né? Antes desse tema ser abordado.
Temos a tarefa de assimilação de conteúdo, né, na qual o aluno vai poder aprofundar algum tema que ele já sabe, aplicar esses temas, né, que já foram tratados. Então, um exemplo disso é a solução de problemas. E aqui que entra, que eu falei para vocês das metodologias ativas, né, quando a gente tem lá aprendizagem baseada em problemas, né? O resolver problemas, né? Lá a gente tem em grupo. Pode ser em grupo, né? Tudo bem, é uma tarefa aqui é o método de trabalho independente, né? Mas tudo bem, os alunos estão trabalhando independentemente, se você for pensar, né? E aí, a metodologia ativa, ela entra mais como uma técnica do que como um método, né? Como um método, tá? Tarefa de elaboração pessoal, né? Aí são perguntas que façam o aluno pensar. Então, o professor faz perguntas que levem o aluno a retratar alguma coisa que ele observou, né? Ele vai fazer um relato, ele vai dizer, o que eu aprendi foi isso, o que eu observei foi aquilo, né? Então, após um experimento, o que ele observou? O que ele consegue relatar, né? Após a leitura de um conto, o que ele observou? O que ele consegue relatar com relação àquele gênero textual, né? Quais as características que ele consegue apontar ali, tá? O método de elaboração conjunta, aí é professor e aluno, né? Os dois trabalhando ali ativamente, né? Nesse método, a gente tem essa interação ativa com o objetivo de obter novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes, novas convicções, tá? E também serve para fixar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que o aluno já adquiriu, né? Então, ele serve para as duas coisas. A forma mais típica, né, nesse método de elaboração conjunta é a aula dialogada, tá? Que também pode ser chamada de conversação didática, né? Que é o quê? É uma conversa que tem que ser entre professor e aluno, né? Mas não pode ser aquele ping-pong de sim ou não. Isso é o Libânio que fala, tá? Tem que ser perguntas que levem o aluno a pensar. Então, o professor tem que deixar que o aluno reflita. E não pode, em momento nenhum, também ficar pressando o aluno. Você vai fazer uma pergunta para o aluno pensar. Então, deixa o aluno pensar. Não fica pressando. E o Libânio fala o seguinte, o professor ele tem que ter uma atitude positiva com relação às respostas do aluno. Então, mesmo que a resposta não esteja totalmente correta, ela tem alguma coisa que se possa aproveitar. Então, o professor tem que utilizar aquilo positivamente, não ficar falando para o aluno, você não estudou, você não sabe nada. Isso não pode, né, gente? A gente sabe disso, pelo amor de Deus, né? Temos também o método de trabalho em grupo, né? São os nossos velhos conhecidos, né? Seminário, debate, o brainstorming lá, que é aquela tempestade mental ou tempestade de ideias, né? Que a gente pede para os alunos irem falando as coisas, né? Relacionadas àquele tema, né? E aí a gente pode ter grupos de 3 a 5 alunos, né? Que a gente sabe que esse é o número mais adequado de integrantes para um grupo. Nem grupos muito grandes e nem duplas também, né? Grupos de 3 a 5 alunos. E as atividades especiais, né? Que servem, na verdade, para complementar os métodos. E aí entram os jogos, olha a gamificação, tá vendo? A metodologia ativa como uma técnica, né? E não como um método. Então, essas atividades, né, como montar um jornal escolar, um museu escolar, fazer um teatro, um jogo, né? Então, elas complementam um método de ensino. Então, agora que nós já falamos dos métodos, né, as técnicas de ensino. As técnicas, então, elas vão ser os procedimentos que o professor vai adotar ali, as ferramentas que ele vai usar de acordo com aquele método que ele escolheu. Então, por exemplo, eu escolhi o método de trabalho independente para utilizar nessa aula. Então, eu posso utilizar, por exemplo, uma técnica de pesquisa bibliográfica. O aluno ele vai trabalhar de maneira independente, ele vai fazer uma pesquisa sobre aquele assunto. Percebam que entra muito aqui a questão da metodologia ativa lá da sala de aula invertida, que a gente pede para o aluno pesquisar anteriormente, faz uma pesquisa bibliográfica, né? Então, isso é mais uma
técnica, né? E não um método, né? O método seria o trabalho independente e a técnica, a pesquisa bibliográfica, entraria a sala de aula invertida, a metodologia ativa, né? Então, a metodologia ativa, embora ela tenha esse nome, percebam que ela entra mais na questão de uma técnica e não de um método de ensino, né? Se eu decido utilizar o método de elaboração conjunta, eu posso utilizar a técnica lá do brainstorming, né? Então, vamos lá, os alunos ali em grupos, né, eles vão fazer essa tempestade de ideias, todos vão falando, trazendo tudo o que eles têm em mente, aquele conhecimento que eles têm sobre aquele determinado assunto, tá? Então, as técnicas são diferentes dos métodos. Digamos que as técnicas estão dentro dos métodos, né? De acordo com o método que eu escolho técnicas, né, que se adequem àquele método para que eu possa, então, desenvolver a minha aula, tá joia? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre métodos e técnicas é basicamente isso, tá? E na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a importância do planejamento de aula, tá joia? Então, eu aguardo vocês, muito obrigada e até lá!